Questão 48. Sobre as partes da prudência. Devemos agora considerar as partes da prudência, sobre as quais há 4 pontos de investigação. Primeiro, quais sejam suas partes. Segundo, suas partes integrais. Terceiro, suas partes subjetivas. Quarto, suas partes potenciais. Artigo 1. É apropriado atribuir 3 partes para a prudência? Parece que as partes da prudência seriam atribuídas de forma inadequada, pois Cícero, sobre a invenção retórica, segundo 53, atribui 3 partes da prudência, a saber, memória, compreensão e previsão. Macróbio, no sonho de Cipião I, seguindo a opinião de Plótino, atribui à prudência 6 partes, a saber, o raciocínio, o entendimento, a circunspecção, a previsão, a docilidade e a cautela. Já Aristóteles declara que a eubulia, o bom conselho, ou boa deliberação, a cinese, o bom senso, e o gnome, a compreensão, pertencem à prudência, de fato, relacionados com o tema da prudência. Aristóteles menciona as conjunturas, a astúcia, o senso da prudência e o entendimento. E outro filósofo grego, Andrônico, afirma que 10 coisas estão ligadas à prudência, a saber, a eubulia, boa deliberação, a astúcia, a previsão, a habilidade de reger, a estratégia militar, a política, a prudência doméstica, a dialética, a retórica e a física. Portanto, parece que uma ou outra enumeração é excessiva ou deficiente. Além disso, a prudência é especificamente distinta da ciência. Ora, a política, a economia, a lógica, a retórica e a física são ciências. Portanto, não fazem parte da prudência. Ademais, as partes não excedem o todo, mas a memória ou a inteligência intelectual, a razão, o senso da prudência e a docilidade pertencem não apenas à prudência, mas também a todos os hábitos cognitivos. Portanto, eles não devem ser estabelecidos como partes da prudência. Além disso, assim como aconselhar, julgar e comandar são atos da razão prática, também é o uso como indicado acima. Portanto, assim como a eubulia, a boa deliberação, que se refere ao conselho, relaciona-se com a prudência e a cineses, o bom senso, e o gnome, a compreensão, relacionam-se com o julgamento também. Deveria haver algo a ser relacionado com o uso. Ademais, a solicitude refere-se à prudência, conforme declarado acima. Portanto, a solicitude também deveria ter sido mencionada entre as partes da prudência. Respondo que as partes são de 3 tipos, a saber, integrais, como a parede, o teto e as fundações são partes de uma casa. Subjetivas, como o boi e o leão fazem parte do gênero animal. Potenciais, como os poderes nutritivos e sensíveis são partes da alma. Consequentemente, as partes
partes podem ser atribuídas a uma virtude de 3 maneiras. Primeiro, a semelhança das partes integrais, de modo que as coisas não precisam concordar com o ato perfeito de uma virtude, são chamadas de partes dessa virtude. Assim, dentre todas as coisas mencionadas acima, 8 podem ser consideradas partes da prudência, a saber, as 6 atribuídas por Macróbio, com a adição de uma 7ª memória, mencionada por Cícero, e a eustúcia ou astúcia, mencionada por Aristóteles. Pois o senso de prudência também é chamado de entendimento, daí que o filósofo diga na Ética que de tais coisas é preciso ter senso, e isso é entendimento. Dessas coisas, 5 pertencem à prudência, com virtude cognitiva, a saber, a memória, o raciocínio, o entendimento, a docilidade e a astúcia, enquanto as outras 3 lhe pertencem como virtude preceptiva, em que se aplica o conhecimento à ação, a saber, a previsão, a circunspecção e a cautela. A razão dessa diferenciação se deve ao fato de que 3 coisas podem ser observadas no que se refere ao conhecimento. Em primeiro lugar, se o conhecimento é a respeito do passado, é chamado de memória. Se do presente, quer contingente, quer necessário, é chamado de entendimento ou inteligência. Em segundo lugar, a própria aquisição de conhecimento é causada pela disciplina, a qual pertence à docilidade, ou pela descoberta, a que pertence à eustúcia, isto é, por uma conjuntura feliz, da qual a astúcia é uma parte, que é uma conjectura rápida, do termo médio, conforme declarado nos analíticos posteriores. Em terceiro lugar, devemos considerar o uso do conhecimento na medida em que procedemos de coisas conhecidas ao conhecimento ou julgamento de outras coisas, e isso pertence ao raciocínio. E é a razão para comandar corretamente requer 3 condições. Primeiro, ordenar o que é adequado ao fim, e isso pertence à previsão. Segundo, atender às circunstâncias do assunto em questão, o que pertence à circunspecção. Terceiro, evitar obstáculos, o que pertence à cautela. As partes subjetivas de uma virtude são suas várias espécies, e, nesse sentido, as partes da prudência, se as tornamos adequadamente, são a prudência pela qual uma pessoa se governa, a prudência pela qual alguém governa uma multidão. Esses 2 tipos diferem em espécie, como indicado acima. Por sua vez, a prudência pela qual uma multidão é governada e é classificada em várias espécies, conforme os vários tipos de grupos de pessoas. Pois há grupos de pessoas que são reunidos para algum propósito particular. Assim, um exército é reunido para lutar. E a prudência que o governam é chamada de militar. Há também grupos de pessoas que se unem por toda uma vida, como é o caso do grupo que constitui um lar ou família, que é governada pela prudência doméstica. E há também o grupo de pessoas que fazem parte de uma cidade ou reino, cujo governo pertence ao príncipe sob a forma de prudência administrativa e aos súditos como prudência política, entendida de modo simples. No entanto, se a prudência for entendida em um sentido amplo
incluindo também o conhecimento especulativo, como declarado acima. Então, suas partes incluem a dialética, a retórica e a física, de acordo com os três modos de proceder nas ciências. Segundo o primeiro deles, a ciência é obtida por meio da demonstração, e isso é próprio da física. Se por meio da física forem compreendidas todas as ciências demonstrativas, o segundo método consiste em chegar a uma opinião de acordo com premissas prováveis, ao que pertence à dialética. O terceiro método é empregar conjecturas para induzir uma certa suspeita ou, de certo modo, persuadir um pouco, e isso pertence à retórica. Pode-se dizer, no entanto, que esses três modos pertencem também à prudência propriamente dita, uma vez que argumenta algumas vezes a partir de premissas necessárias, outras de probabilidade e outras de conjectura. As partes potenciais de uma virtude são as virtudes com ela relacionadas, que são direcionadas a certos atos ou assuntos secundários, não tendo, por assim dizer, todo o poder da virtude principal. Dessa maneira, as partes da prudência são a boa deliberação, que diz respeito a conselhos, a simésias, o bom senso, que diz respeito ao julgamento em assuntos de ocorrência comum, e o gnomer, a compreensão, que se refere ao julgamento em assuntos de exceção à lei. Mas a prudência está relacionada com o ato principal, que é comandar. Portanto, com respeito à primeira objeção, deve-se dizer que há diferentes enumerações das partes da prudência, ou de acordo com os diferentes tipos de partes que lhe são atribuídos, ou porque o que é mencionado em uma enumeração inclui várias partes mencionadas em outra enumeração. Assim, Cícero inclui a cautela e a circunspecção na previsão, e o raciocínio, a docilidade e a astúcia no entendimento. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que a prudência doméstica e a cívica não devem ser entendidas como ciências, mas como espécies de prudência. Quanto às outras três, a resposta pode ser obtida com base no que já foi discutido. Sobre a terceira objeção, deve-se dizer que todas essas coisas não são consideradas partes da prudência em seu sentido comum, mas na medida em que estão relacionadas com as coisas que dizem respeito à prudência. Quanto à quarta objeção, deve-se dizer que o comando correto e o uso correto sempre andam juntos, porque ao comando da razão segue-se a obediência, por parte das faculdades inferiores que estão no âmbito do uso. Sobre a quinta objeção, deve-se dizer que a solicitude está incluída no conceito de provisão. Questão 49. Sobre cada parte semi-integral da prudência. Devemos agora considerar cada parte semi-integral da prudência. Sobre esse assunto, há 8 temas a serem investigados. Em primeiro lugar, a memória. Em segundo lugar, o entendimento ou inteligência.
Em terceiro lugar, a docilidade. Em quarto, a astúcia. Em quinto, a razão. Em sexto, a previsão. Em sétimo, a circunspecção. Em oitavo, cuidado. A memória faz parte da prudência? Parece que a memória não faria parte da prudência, pois, como prova o filósofo sobre a memória e a reminiscência primeiro, a memória está na parte sensível da alma, enquanto a prudência está na parte racional. Portanto, a memória não participa da prudência. Além disso, a prudência é adquirida e aperfeiçoada pela experiência, enquanto a memória está em nós por natureza. Portanto, a memória não faz parte da prudência. Ademais, a memória diz respeito ao passado, enquanto a prudência é concernente a ações futuras, sobre as quais os conselhos dizem respeito, conforme declarado na ética. Portanto, a memória não faz parte da prudência. Pelo contrário, Cícero, sobre a invenção retórica, 2:53, classifica a memória entre as partes da prudência. Respondo que a prudência diz respeito a ações contingentes, como afirmado acima. Entretanto, em assuntos semelhantes, uma pessoa não pode ser guiada por coisas que são simples e necessariamente verdadeiras, mas por aquelas que ocorrem na maioria dos casos, porque os princípios devem ser proporcionais às suas conclusões, e o semelhante deve ser concluído a partir do semelhante. Mas precisamos de experiência para descobrir o que é verdadeiro na maioria dos casos. Por isso, o filósofo diz que a virtude intelectual é gerada e fomentada pela experiência e pelo tempo. Ora, a experiência é o resultado de muitas memórias, como é afirmado na metafísica. Primeiro, portanto, a prudência requer a memória de muitas coisas. Assim, é conveniente que a memória seja considerada parte da prudência. Contra a primeira objeção, conforme declarado acima, deve-se dizer que a prudência aplica o conhecimento universal aos objetos particulares dos sentidos. Por isso, muitas coisas pertencentes às faculdades sensíveis são necessárias para a prudência e a memória é uma delas. A segunda objeção deve-se dizer que, assim como a aptidão para a prudência está em nossa natureza, enquanto a perfeição vem da prática ou da graça, como afirma Cícero em sua retórica, a memória igualmente não resulta apenas da natureza, mas também é auxiliada pela arte e diligência. E há 4 coisas pelas quais uma pessoa aperfeiçoa a memória. A primeira é esta: quando alguém quiser lembrar de alguma coisa, deve pensar em uma ilustração adequada, ainda que um tanto não usual, uma vez que o não usual nos impressiona mais e, assim, causa uma impressão maior e mais forte na mente. E isso explica por que lembramos melhor o que vimos quando éramos crianças. A razão da necessidade de encontrar essas ilustrações ou imagens é que há impressões simples e espirituais escapam mais facilmente da mente, a menos que estejam ligadas a alguma imagem corporal, porque o conhecimento humano tem maior controle sobre objetos sensíveis. Por esse motivo, a memória é atribuída à parte sensível da alma. Em segundo lugar, o que quer que uma pessoa deseje reter em sua memória
deve considerar cuidadosamente e ordenar, para que possa passar facilmente de uma lembrança a outra. Por isso, o filósofo afirma que, às vezes, um lugar nos traz lembranças, porque passamos rapidamente de uma coisa a outra. Sobre a memória e a reminiscência. Segundo, em terceiro lugar, é oportuno que uma pessoa fique atenta e sinta afeição pelas coisas que deseja lembrar, porque quanto mais uma coisa é impressa na mente, menos ela pode escapar. Daí que Cícero diga em sua retórica que a atenção preserva as figuras das imagens por inteiro. Quarto, devemos refletir frequentemente sobre as coisas que queremos lembrar. Nesse sentido, o filósofo diz sobre a memória que a reflexão preserva as memórias, porque, como observa sobre a memória segunda, o costume é como uma segunda natureza. Portanto, quando refletimos sobre uma coisa com frequência, rapidamente a lembramos, passando de uma coisa para outra por uma espécie de ordem natural. Quanto à terceira objeção, deve-se dizer que cabe discutir sobre o futuro com base no passado, e nesse sentido, a memória do passado é necessária para obter bons conselhos para o futuro. Artigo 2º. O entendimento faz parte da prudência. Parece que o entendimento não faria parte da prudência. Quando duas coisas são membros de uma divisão, uma não faz parte da outra. Ora, a virtude intelectual é dividida em entendimento e prudência, de acordo com a ética. Portanto, o entendimento não deve ser considerado parte da prudência. Além disso, o entendimento é enumerado entre os dons do Espírito Santo e corresponde à fé, como declarado acima. Mas a prudência é outra virtude que não a fé, como resulta obviamente do que foi dito acima. Portanto, o entendimento não se refere à prudência. Ademais, a prudência trata de questões singulares de ação, enquanto o entendimento toma conhecimento de objetos universais e imateriais. Portanto, o entendimento não faz parte da prudência. Pelo contrário, Cícero, sobre a invenção retórica segunda, considera a inteligência uma parte da prudência, e Macróbio, sendo Cipião I, menciona o entendimento de forma idêntica. Respondo que o entendimento não denota aqui o poder intelectual, mas a estima correta sobre algum princípio final, que é tomado como evidente. Como se diz que compreendemos os primeiros princípios das demonstrações. Ora, toda dedução da razão procede de certas afirmações que são tomadas como primárias. Portanto, todo o processo de raciocínio procede de algum entendimento. Portanto, uma vez que a prudência é a razão correta aplicada às ações, todo o processo de prudência precisa ter sua fonte no entendimento. É por isso que o entendimento é considerado parte da prudência. Quanto à primeira objeção, deve-se afirmar que o raciocínio da prudência conclui, como ocorre em toda conclusão, em uma questão específica que se relaciona com uma ação, a qual aplica, como fica evidente pelo que se discutiu acima, o conhecimento universal. Ora,
No silogismo, uma conclusão singular é derivada de uma proposição universal e uma singular. Daí que o raciocínio da prudência deve proceder em um duplo entendimento. O primeiro é conhecedor dos universais, que é o entendimento como virtude intelectual segundo a qual conhecemos naturalmente, não apenas princípios especulativos, mas também princípios universais práticos, como não se deve fazer mal a ninguém, como discutimos anteriormente. O outro entendimento, conforme declarado na Ética, é conhecedor de um extremo, isso é, de alguma matéria prática primária, singular e contingente, ou seja, é a premissa menor que deve ser singular no silogismo da prudência, como declarado acima. Ora, esse singular primário é um fim singular, como mencionado no mesmo trecho. Portanto, o entendimento que faz parte da prudência é uma estimativa correta de um fim específico. Sobre a segunda objeção, deve-se dizer que o entendimento com o dom do Espírito Santo é uma rápida compreensão das coisas divinas, segundo demonstrado anteriormente. Entretanto, é em outro sentido que o entendimento é considerado como parte da prudência, conforme foi dito acima. Sobre a terceira objeção, deve-se dizer que a estima correta sobre um fim específico é chamada hora de entendimento, na medida em que seu objeto é um princípio, hora de sentido, na medida em que seu objeto é um particular. É isso que o filósofo quer dizer quando declara que de tais coisas precisamos ter o sentido, isso é, o entendimento. No entanto, essa declaração não deve ser entendida como se referindo ao sentido particular pelo qual conhecemos adequadamente os objetos dos sentidos, mas sim como se referindo ao sentido interior pelo qual julgamos determinado caso particular. No artigo 3, a docilidade deve ser considerada parte da prudência. Parece que a docilidade não deveria ser considerada parte da prudência, porque uma condição necessária de toda virtude intelectual não deve ser apropriada para somente uma delas. Ora, a docilidade é necessária para toda virtude intelectual, logo, não deve ser considerada parte da prudência. Além disso, as coisas que se referem à virtude humana estão em nosso poder, já que somos louvados ou culpados por coisas que estão em nosso poder. Ora, não está em nosso poder ser dóceis, já que isso é adequado a alguns por meio de sua disposição natural. Portanto, a docilidade não faz parte da prudência. Ademais, a docilidade está no discípulo, enquanto a prudência, uma vez que ordena preceitos, parece antes pertencer aos mestres, que também são chamados de preceptores. Logo, a docilidade não faz parte da prudência. Pelo contrário, Macróbio, o sonho de Cipião, seguindo a opinião de Plótino, coloca a docilidade entre as partes da prudência. Respondo, como declarado assim, que a prudência está preocupada com questões particulares de ação e, como essas questões são de variedade infinita, ninguém é capaz, por conta própria, de considerar suficientemente nem de modo rápido, pois requerem tempo. Portanto, em questões de prudência, precisamos muito ser ensinados por outras pessoas,
especialmente pelos idosos que adquiriram uma compreensão sã acerca dos fins em questões práticas. Daí que o filósofo diga que é oportuno prestar não menos atenção às afirmações e opiniões não demonstradas de pessoas que são experientes, mais velhas que nós e prudentes, do que as suas demonstrações, porque sua experiência dá a elas uma visão dos princípios. E é nesse sentido que está escrito em Provérbios 3:5 que não devemos nos apoiar em nossa própria prudência. E em Eclesiastes 6:4, frequenta a companhia dos anciões prudentes, tu és dos idosos, e apega-te de coração à sabedoria deles. Pois é sinal de docilidade estar perto, estar pronto a ser ensinado. Portanto, a docilidade é considerada acertadamente como parte da prudência. A primeira objeção deve-se dizer que, embora a docilidade seja útil a todas as virtudes intelectuais, ela pertence principalmente à prudência pelo motivo exposto acima. A segunda objeção deve-se dizer que o ser humano tem uma aptidão natural para a docilidade, assim como para outras coisas relacionadas com a prudência. No entanto, seus próprios esforços contam muito para alcançar a perfeita docilidade e deve aplicar sua mente com frequência acima e reverencia os ensinamentos dos eruditos. E não deve, por preguiça, negligenciá-los ou desprezá-los por orgulho. Quanto à terceira objeção, deve-se afirmar que pela prudência o ser humano não apenas faz preceitos para os outros, mas também para si mesmo, como declarado anteriormente. Portanto, como afirmado na ética, também nos subsídios há lugar para a prudência, como discutidos acima, pois a docilidade é pertinente para eles. E até mesmo os eruditos devem ser dóceis em alguns aspectos, uma vez que ninguém é completamente autossuficiente em questões de prudência, como já foi dito. Artigo 4. A perspicácia faz parte da prudência. Parece que a perspicácia não faria parte da prudência, pois a perspicácia consiste em encontrar facilmente o termo médio nas demonstrações, conforme declarado nos analíticos posteriores. Mas o raciocínio da prudência não é uma demonstração, visto que a lida com contingência, portanto, a perspicácia não se refere à prudência. Além disso, de acordo com a ética, a deliberação diz respeito à prudência. Porém, na deliberação não há lugar para a perspicácia, pois esta é uma espécie de eustochia, isso é, uma conjuntura feliz, sem raciocínio e rápida. Enquanto o conselho precisa de tempo, como diz a ética, portanto, a perspicácia não deve ser incluída como parte da prudência. Ademais, a perspicácia, como afirmado acima, é uma questão conjectural feliz. Portanto, a perspicácia pertence à retórica e não à prudência. Pelo contrário, Isidoro declara no 10º livro das Etimologias que um homem solícito é aquele que é perspicaz e alerta. Solícito. Mas a solicitude pertence à
prudência, como afirmado acima, e por conseguinte a perspicácia também. Respondo que é próprio do prudente fazer estimativas corretas sobre questões de ação. Porém, uma estimativa correta, tanto em questões práticas quanto em especulativas, é adquirir de duas maneiras, ou descobrindo por si mesmo, ou aprendendo com os outros. Ora, assim como a docilidade consiste em que uma pessoa esteja disposta a aceitar uma opinião correta a perspicácia é uma disposição adequada para obter uma estimativa correta por si mesmo. Isso se a perspicácia é entendida por eustochia, no qual, na verdade, é uma parte. Pois a eustochia é uma conjectura feliz sobre qualquer assunto, enquanto a perspicácia é uma conjectura fácil e rápida relacionada com encontrar o termo médio, analítico posteriores. Contudo, aquele filósofo andrônico que classifica a perspicácia como parte da prudência considera-a como eustochia, em sentido geral, e por isso declara que a perspicácia é um hábito que se produz rapidamente por meio do qual se descobre o que é devido. Em relação à primeira objeção, deve-se dizer que a perspicácia relaciona-se com a descoberta do meio termo, não apenas no que diz respeito a argumentos demonstrativos, mas também em silogismos práticos, como, por exemplo, quando alguém vê que dois homens são amigos e inclui serem eles inimigos de um terceiro. Como diz o filósofo nos analíticos posteriores. Nesse sentido, a perspicácia pertence à prudência. Quanto à segunda objeção, o filósofo apresenta a verdadeira razão para provar que a eubolia, isto é, a deliberação, não é eustochia, graças à qual entendemos rapidamente o que deve ser feito. Ora, uma pessoa pode deliberar bem, embora seja demorada ou lenta ou fazendo, o que não exclui a utilidade da conjectura feliz resultante da boa deliberação. Mas, às vezes, a rapidez é necessária quando, por exemplo, algo tem que ser feito de improviso. É por essa razão que a perspicácia é adequadamente considerada como parte da prudência. No que diz respeito à terceira objeção, a retórica também argumenta sobre questões práticas, pois nada impede que a mesma coisa pertencente à retórica e à prudência. Não obstante, a conjectura é tomada aqui não apenas no sentido empregado pelos retóricos, mas também como aplicável a todos os assuntos em que se diz que o ser humano faz conjecturas sobre a verdade. Artigo 5. A razão deve ser considerada parte da prudência. Parece que a razão não deveria ser considerada parte da prudência, pois o sujeito de um acidente não faz parte dele. Ora, a prudência está na razão como em seu sujeito. Portanto, a razão não deve ser considerada como parte da prudência. Além disso, o que é comum a muitos não deve ser considerado parte de nenhum deles. Ora, ou, se for assim considerado, deve ser entendido como parte daquilo que pertence principalmente. Ora, a razão é necessária em todas as virtudes intelectuais e principalmente na sabedoria e na ciência, que empregam uma razão demonstrativa.
Portanto, a razão não deve ser considerada parte da prudência. Ademais, a razão como poder não difere essencialmente do entendimento, como foi visto acima. Se, portanto, o entendimento é considerado parte da prudência, é supérfluo acrescentar a razão. Pelo contrário, Macróbio, o sonho de Cipião, seguindo a opinião de Platão, de Plótino, enumera a razão entre as partes da prudência. Respondo que a tarefa de uma pessoa prudente deliberar bem, conforme declarado na ética. Mas o conselho é uma pesquisa de certas coisas para chegar a outras. Ora, isso é trabalho da razão. Portanto, é necessário que para a prudência, que a pessoa siga um raciocínio adequado. E como as coisas necessárias para a perfeição da prudência são chamadas partes necessárias ou quase integrais da prudência, segue-se que a razão deve ser enumerada entre as partes da prudência. Sobre a primeira objeção, deve-se dizer que a razão aqui não deve ser entendida como a faculdade da razão, mas como o seu bom uso. Quanto à segunda objeção, a certeza da razão vem do intelecto. No entanto, a necessidade da razão é proveniente de um defeito no intelecto, uma vez que aquelas coisas nas quais o poder intelectivo está em pleno vigor não têm necessidade de razão, pois compreendem a verdade por sua simples compreensão, assim como Deus e os anjos. Por outro lado, questões particulares de ação, nas quais a prudência serve de guia, estão particularmente distantes da realidade das coisas inteligíveis, e tanto mais longe quanto menos certas e fixas. Assim, as questões da arte, embora sejam singulares, são, no entanto, mais fixas e certas. Portanto, em muitas delas não há espaço para deliberação, por conta de sua certeza, como afirma a ética. Portanto, embora em outras virtudes intelectuais a razão seja mais certa do que a prudência exige, acima de tudo, que a pessoa siga um raciocínio adequado, para que possa aplicar corretamente os universais aos particulares, que são variados e incertos. No que diz respeito à terceira objeção, embora a inteligência e a razão não sejam faculdades diferentes, elas são denominadas de acordo com os atos diversos. De fato, a negligência leva esse nome por ser uma penetração íntima na verdade, enquanto a razão se deriva do questionamento e do processo discursivo. E assim, ambas são consideradas partes da prudência conforme explicado acima. Artigo 6. A previdência deve ser considerada parte da prudência. Parece que a previdência não deva ser considerada parte da prudência, pois nada faz parte de si mesmo. Mas a previdência parece ser idêntica à prudência, porque, de acordo com Isidoro, Etimologia 10, uma pessoa prudente é aquela que vê de longe, providência, que também é a derivação da providência, de acordo com Boécio, a consolação da filosofia. Portanto, a previdência não é parte da prudência.
Além disso, a prudência é apenas prática, enquanto a previdência pode ser também especulativa, porque ver de onde temos a palavra prever está mais relacionada com a especulação do que a operação. Portanto, a previdência não é parte da prudência. Ademais, o principal ato da prudência é ordenar, enquanto seu ato secundário é julgar e deliberar. Mas nenhum dos dois parece estar devidamente implícito no nome previdência. Portanto, a previdência não é parte da prudência. Contra isso, a autoridade de Cícero e Macróbio classifica a previdência entre as partes da prudência, como fica evidente pelo que foi dito acima. Respondo como afirmado anteriormente, que é o próprio da prudência tratar dos meios para se atingir um fim, e seu ofício próprio é ordená-los devidamente para esse fim. E embora algumas coisas que são necessárias para um fim estejam sujeitas à providência divina, nada está sujeito à prudência humana, exceto as questões contingentes de ações que podem ser realizadas pelo ser humano para um fim. Todavia, as ações do passado já se tornaram um tipo de necessidade, uma vez que o que foi feito não pode ser desfeito. Da mesma forma, as coisas presentes, enquanto presentes, têm que tipo de necessidade, uma vez que é necessário que Sócrates fique sentado enquanto ele estiver sentado. Consequentemente, os últimos atos contingentes futuros relacionados com a prudência são aqueles que podem ser direcionados pelo ser humano a um fim último da vida. Ora, na palavra providência estão implícitas essas duas coisas. A noção de uma relação com algo distante a que devem ser ordenadas as coisas que acontecem no presente. Por isso, a previdência é parte da prudência. Em relação à primeira objeção, deve-se dizer que sempre que muitas coisas são necessárias para uma unidade, uma delas precisa ser o principal, a qual todas as outras estão subordinadas. Portanto, em cada totalidade deve haver uma parte formal e predominante, de onde tudo retira sua unidade. Nesse sentido, a previdência é a principal de todas as partes da prudência, uma vez que todas as outras coisas que são necessárias para a prudência ou são precisamente para que alguma coisa em particular possa ser corretamente direcionada para o seu fim. Por isso, o próprio nome da prudência é retirado da providência, como de sua parte principal. Acerca da segunda objeção, deve-se dizer que a especulação diz respeito às coisas universais e necessárias, que, por si só, não estão distantes, pois estão continuamente em toda parte, embora estejam distantes de nós, na medida em que não as conhecemos. Por conseguinte, a previdência não se aplica de modo próprio a questões especulativas, mas somente a questões práticas. Quanto à terceira objeção, deve-se dizer que, na ordem correta para um fim que faz parte da noção
de previdência estão implícitas a retidão de deliberação, de julgamento e ordem, sem os quais nenhuma ordem correta para um fim é possível. Artigo 7. A circunspecção pode fazer parte da prudência. Parece que a circunspecção não poderia fazer parte da prudência, pois a circunspecção parece significar um olhar para as circunstâncias, mas estas são um número infinito e não podem ser compreendidas pela razão. A prudência está incluída na razão. Logo, a circunspecção não deve ser parte da prudência. Além disso, as circunstâncias parecem constituir uma preocupação mais relacionada com as virtudes morais do que com a prudência. Ora, a circunspecção parece denotar nada além da atenção às circunstâncias. Portanto, a circunspecção parece estar mais relacionada com as virtudes morais do que com a prudência. Ademais, quem é capaz de ver as coisas de longe, muito mais será de ver as que estão próximas. Ora, pela previdência, as pessoas é capaz de antever coisas que estão distantes. Logo, a previdência é suficiente na consideração das circunstâncias. Não é necessário, portanto, classificar além da previdência também a circunspecção como parte da prudência. Contra essas conclusões, há a autoridade de Macróbio citada anteriormente. Respondo que, como afirmado acima, a principal tarefa da prudência é direcionar as coisas retamente ao seu fim. E isso não pode ser feito retamente a não ser que o fim seja bom e que os meios também sejam bons e adequados. Visto que, no entanto, a prudência, como afirmado acima, trata de questões singulares de ação, que contém muitas combinações de circunstâncias, ocorre que uma ação considerada boa e adequada a um fim, não obstante, torne-se má ou inadequada, devido a algumas combinações de circunstâncias. Assim, mostrar sinais de amor a alguém parece, por si só, uma maneira adequada de despertar amor em seu coração. Contudo, se surgir orgulho ou suspeita de bajulação em seu coração, não será mais um meio adequado para o fim. Daí a necessidade da circunspecção para a prudência, ou seja, de comparar meios e circunstâncias. Em relação à primeira objeção, embora o número de circunstâncias possíveis seja infinito, o número de circunstâncias reais não é, e o julgamento da razão em questão de ação é influenciado por coisas que são poucas em número. Quanto à segunda objeção, por um lado, as circunstâncias são pertinentes à prudência para que esta as determine. Por outro, as circunstâncias são a preocupação das virtudes morais na medida em que estas são aperfeiçoadas pela determinação das circunstâncias. Sobre a terceira objeção, assim como é tarefa da previdência considerar
Se alguma coisa, por sua natureza, é adequada a um determinado fim, é tarefa da circunspecção considerar se tal coisa é adequada para esse fim, em vista das circunstâncias. Cada uma, entretanto, tem sua própria dificuldade, e por isso são consideradas partes distintas da prudência. Artigo 8. A cautela deve ser considerada parte da prudência? Parece que a cautela não deve ser considerada parte da prudência, pois, quando nenhum mal é possível, nenhuma cautela é necessária. Ora, ninguém faz mau uso das virtudes, como declara Agostinho sobre o livre-arbítrio 2:19. Portanto, a cautela não pertence à prudência, que é orientada das virtudes. Além disso, prover o bem e evitar o mal é atribuído da mesma faculdade. Assim como dar saúde e curar as doenças pertence à mesma arte. Ora, é atributo da previdência prever o bem e, ato contínuo, acautelar-se também do mal. Portanto, a cautela não deve ser considerada como uma parte da prudência distinta da previdência. Ademais, nenhuma pessoa prudente luta pelo impossível. Ora, ninguém pode tomar precauções contra todos os males possíveis. Portanto, a cautela não pertence à prudência. Pelo contrário, o apóstolo diz: vigiai, pois, com cuidado. Respondo dizendo que as coisas que estão relacionadas com a prudência são questões de ações contingentes, nas quais o falso pode estar misturando com o verdadeiro e o bem com o mal, devido à grande variedade dessas ações, em que as coisas boas muitas vezes são impedidas pelas más que têm uma aparência de bem. Assim, a prudência precisa da cautela para que tenha uma compreensão das coisas boas de tal modo que evite as más. Quanto à primeira objeção, deve-se dizer que nos atos morais não é necessário ter cautela para acautelar-se dos atos de virtude, mas das coisas que impedem os atos de virtude. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que seguir o bem e evitar o mal exposto partem do mesmo princípio, mas evitar os impedimentos externos parte de uma outra ideia. Portanto, a cautela difere da previdência, embora ambas sejam parte da mesma virtude, a prudência. Sobre a terceira objeção, deve-se dizer que alguns dos males que o ser humano deve evitar são de ocorrência frequente, e estes podem ser compreendidos pela razão. A cautela é direcionada contra esses tipos de males, seja para que possam ser evitados por completo, seja para que ocasionem menos danos. Mas existem outros males que ocorrem raramente e por acaso, e estes, por serem infinitos em número, não podem ser apreendidos pela razão, nem o ser humano pode tomar preocupações contra eles, embora possa precaver-se contra todas as surpresas da sorte pelo exercício da prudência, de modo a sofrer menos danos. Paz e bem.